se a liberdade é uma coisa tão necessária, então, me responde aquela parte da minha fala, haverá a eternidade? Se haverá? Eternidade? Eternidade? Haverá salvação eterna? Se a liberdade é realmente necessária? A questão? Vai lá. Sim. Ok. Bom, eu sinceramente, claro, biblicamente a salvação é eterna, a vida eterna existe, sem dúvida alguma, né? Agora, eu sei onde o irmão está querendo chegar. O irmão está entrando na questão, poxa, se a liberdade é uma coisa tão importante para essa vida, será que ela estará também presente na outra vida? Obviamente, eu entendo que nós teremos a nossa liberdade, que é clássica e específica para esta vida, ela não terá os mesmos moldes na outra vida. Nós teremos, de certa forma, uma liberdade, mas esta liberdade, de acordo com o corpo glorificado e com o contexto, com uma mentalidade totalmente regenerada, transformada e glorificada, nós não teremos mais condições de agirmos ou de irmos atrás de pecar no céu, para que não ocorra novamente essa situação cíclica que você falou. Então o pecado novamente ele vai voltar a existir na terra, vai existir outra queda e tudo irá se repetir. Não, eu entendo que no contexto da eternidade, que não é o nosso contexto terreno, nós teremos as nossas volições e vontades absolutamente transformadas, de modo que nos pareceremos ainda mais com o nosso Criador. Deus, por exemplo, ele tem liberdade total, mas ele não tem essa liberdade para fazer o mal, no sentido de que ele não pode fazê-la, porque ele tem uma natureza totalmente santa. Todavia, nós seres humanos, nós não fomos criados com esse grau de perfeição moral. Fomos criados como seres morais, mas em nós essa moralidade, devido ao pecado, ela foi corrompida. Então nós não temos como sermos propensos ao mal. Agora, quando eu digo que nós não podemos ser ou deixar de ser propensos ao mal, não estou dizendo que o mal seja sempre algo inevitável. Eu sempre deverei pecar. Não. Ou seja, Caim, ele teria que necessariamente matar Abel. Ele não teria que necessariamente matar Abel. Agora, estamos falando da situação na terra. No céu, com o corpo glorificado, em outra dimensão, toda a eternidade, a nossa volição, a nossa vontade, ela será transformada. De modo que a nossa vontade, ela penderá para o bem, entendo eu, apenas para o bem. De modo que seremos, razoavelmente falando, mais semelhantes ao Criador do que o somos nesse contexto decaído, humano e terreno. Então eu entendo que no céu a situação de fato será diferente. Teremos liberdade como Deus tem, Deus é totalmente livre, mas não é livre para fazer o mal. Deus não é livre para fazer o que quer. Por exemplo, Deus não pode deixar de ser Deus. Deus não pode pecar. Ele não pode mentir. O autor aos Hebreus diz, é impossível que Deus minta. Então Deus é livre, mas mesmo sendo livre não pode fazer todas as coisas. Esse tipo de liberdade nós como criaturas contingentes, depravadas nesse contexto, de fato nós não temos, aqui nós não temos como subjugar isso. Na eternidade, eu creio que o nosso caráter, nossa volição, nossa vontade, os nossos desejos serão absolutamente transformados de acordo com o contexto que aponta para a eternidade escatológica futura e assim por diante. Não sei se respondi. Ele vai dizer isso agora, em 3 minutos. Não, responder ele respondeu. Essa resposta que Se ele foi a quis dar. contento, eu não sei. O problema é que essa resposta trouxe um problemão. Diga. A questão é o seguinte, se existe esse nível de liberdade, essa possibilidade, e Deus é esse Deus amoroso e santo que quer que as pessoas se salvem, por que não foi criado desde o início assim? As regras são dele, o jogo é dele. Ah, então ele queria alguma coisa com isso Mas tudo. não Bem-vindo ao calvinismo. calvinismo. Não segundo o calvinismo. Não segundo o calvinismo. Bem-vindo ao calvinismo. A questão é justamente essa. Se Deus tem a possibilidade, ele queria fazer isso tudo da forma como o arminianismo pensa, e essa liberdade da forma como o irmão descreveu do que será na eternidade, Eternidade, não aqui. por que ele não fez isso desde o início e ninguém caía? Não haveria pecado, não haveria morte, não haveria Satanás, não haveria nada Ele disso. quis criar seres livres. Pra quê? Pra mandar pro inferno? Porque quis um relacionamento verdadeiro com eles. Mas relacionamento então vem da liberdade, não vem da vontade dele? Vem da liberdade? Se eu sou um autômata, eu não posso me relacionar sinceramente com ele. Deus tem, não, que eu vejo o amor procede de Deus, o amor não vem da liberdade. Amor é dom de Deus, Mas é o que Deus tem que me eu dar. respondo meu amor ao amor dele. E quem deu essa condição de resposta? Ele, mas a vontade é minha. Ah, e quem te deu a vontade? Sim, ele, mas quem decide isso Meu irmão, você percebe no que você está caindo? Não. Então você não está percebendo. A questão é você estar totalmente nas mãos de Deus. Para você dar toda a resposta a Ele, você precisa que Ele lhe dê isso. Sim.
Então as coisas não vêm da liberdade, os termos não vêm dos termos. Os termos vêm de Deus. Se existe essa liberdade nesse nível, e se o Deus arminiano, como você descreve, ele não quer a morte, ele deveria ter criado desse jeito desde o início. Agora, o que reconhece é que Deus é soberano, que se ele quisesse as coisas dessa forma, ele teria feito assim. Agora, ele queria alguma outra coisa, e que eu que não consigo entender a glória, a perfeição deste plano de modo pleno, mas ele fez o que fez, porque eu tenho que reconhecer o poder dele, e que ele é a fonte de toda a existência. Mas ainda que você crê que os termos venham dos termos, e que Deus desse nível de amor e tudo mais, então você está me dizendo que na eternidade não haverá verdadeiro amor, não haverá verdadeiro relacionamento. Porque você me disse que Deus precisou criar dessa forma para ter verdadeiro relacionamento. Só que na eternidade a liberdade vai ser outra. Entendeu? Os contextos são distintos, né? Então, mas por que As ele não situações criou? são Esse é o distintas. ponto. Não haveria esse contexto. Por que não haverá de agora. casamento na eternidade só aqui na Terra? Por Os que contextos ele são não outros. criou o contexto como será? Mas aí o poder é dele. Eu não posso questioná-lo. Exato, mas é mesmo que crê. Esse é o ponto. Se Deus quis se autolimitar no exercício da sua soberania para ter um relacionamento sincero com os seres livres, Então, na eternidade fez. não vai ter esse relacionamento sincero, porque os moldes da liberdade do amor serão distintos não a porque o esses. contexto será outro.